Queria uma avaliação sua do jogo do Atlético. Havia uma desconfiança, como que o time iria reagir, né? E enfrentar o líder do campeonato, poderia até ser campeão hoje. O Galo segurou esse Flamengo até no finalzinho e fez uma partida, né? O time valente. Como que você viu o Galo hoje nessa partida, principalmente depois de sábado? Como você falou, un equipo valiente que venía de 120 minutos de perder una final, haciendo un gran esfuerzo, jugó casi sin recuperación y jugó contra el mejor equipo del torneo que puso a todos los jugadores en campo. Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo este grupo porque de verdad que sería bueno que todo el mundo lo vea porque fue muy grande el esfuerzo y todo lo que hicieron para lograr este resultado e este juego, não? Sampaoli, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Scarpa. Quais são os planos para a utilização do Scarpa? Tem 5 jogos que ele não inicia uma partida e hoje ele ficou no banco de reservas, né? E aí fica aquela pergunta, o jogador que é o que mais dá assistências, deu assistências pelo menos nessa temporada no Atlético, tem sido muito menos utilizado do que no início dessa temporada. Quais são os planos para o Gustavo Scarpa? No, nada. El partido requería, a mi entender, otros jugadores para cómo se estaba dando. Necesitábamos gente que tenga otra característica y por eso decidimos, no, ningún plan. Gustavo Scarpa cuando estuvo y nosotros decidimos que tenía que estar, jugó y ahora que decidimos que no porque el partido pedía otro jugador, elegimos otro jugador. Boa noite, Sampaoli, Guilherme Gonçalves da FAN FM. Hoje a Arena registrou seu menor público da história e queria que você falasse um pouquinho sobre essa reta final de ano, sem muitos objetivos na competição em si, mas a importância de recuperar a confiança do torcedor, do grupo, pensando até numa pré-temporada para o ano que vem. No sé, lo importante es seguir compitiendo como lo hace Otimi, como jugó, como compitió hoy, como compitió en la final, con mucho ímpetu y terminar de la mejor manera posible. O sea, hoy, ya digo, recalco el esfuerzo que hizo el grupo porque que tuvo mucha valentía. Tenemos que seguir aumentando ese espírito para que el torcedor vuelva a creer en este equipo. Sampaoli, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Peço licença, de certa forma, para falar do planejamento para 2026, mesmo tendo jogos a cumprir no Campeonato Brasileiro, porque o CSO do Clube Paulo Brax disse que o planejamento para 2026 já começou. O Atlético, desde que transformou-se em SAF, tem uma estrutura de contratação um tanto quanto difícil de ser identificada. Por vezes o SIGA faz indicações, por vezes o treinador faz indicações, por vezes o CSO, Paulo Brax, Vitor, fizeram indicações. Você sente, Sampaoli, autonomia para montar o elenco do Atlético na temporada que vem, já que seu nome é bem aprovado por parte da torcida do Atlético para capitanear essas contratações? Obrigado. Seguramente vamos a tener muchas reuniones en relación a lo que el perfil de jugador que precise esta forma de jugar y seguramente a través del perfil trataremos de traer jugadores que estén a la altura de Otimi. O sea que si pretendemos lograr cosas importantes tenemos que traer jugadores importantes y bueno, trataremos de estar muy fino en eso para que Otimi el año que viene, el año anterior estuvo Perto del reballamiento, este año estuvo Perto también en la tabla mal, o sea, tenemos que corregir eso, tenemos que intentar hacer un team forte y bueno, seguramente trabajaremos mucho en eso. Boa noite, Sampaoli, Lucas Brandão, Rádio 89 Maravilha. O Atlético vinha conquistando 3 pontos, acabou tomando um empate no finalzinho. Com esse empate, na sua opinião, o Atlético ainda briga pela pré-Libertadores e visando também o ano que vem, com a classificação para a Libertadores, o orçamento seria maior. O Atlético vai continuar brigando até o final pela pré-Libertadores? No, sí, nosotros vamos juego por juego, tenemos un juego muy difícil en Fortaleza, así que intentaremos dar lo máximo que Otimi pueda en relación al esfuerzo, al sacrificio, al juego. Hoy se nos escaparon 2 puntos en el final. También es cierto que Flamengo podía haber hecho el gol antes en otra jugada que
que pegó en el palo, en la trave, más, como digo, hay que terminar el año con la misma intención que este juego, jugándolo con seriedad, con protagonismo, intentando ponernos objetivos que son importantes, que es llegar lo más alto posible en la tabela. Boa noite, Sampaoli. Júlio Lazzarotti, Rádio Nossa Sertaneja e Jornada que é Galo. Primeiro, né, a resiliência dos atletas foi mostrada hoje em campo, né, conseguiram se recuperar, infelizmente, daquele resultado triste do último sábado, mas o que eu queria saber é da opção de jogo. Em dado momento, o Atlético, em grande parte do jogo, o Atlético deixou de utilizar a transição. A construção estava muito dificultada e poderia ter, como disse ali, um jogador no meio-campo para fazer essa transição. Foi por falta de peças que optou-se por bolas alongadas, por um jogo verticalizado, ou realmente não tinha como jogar contra um adversário tão forte como o Flamengo ali no meio-campo? Difícil porque un equipo cansado, un equipo intentar jugar era difícil y la superioridad en nombre propio es muy grande. Y intentamos ser verticales con la entrada de Ronnie, con la entrada inclusive de Caio, por el lado de donde para Dudu ya estaba un poco cansado. Así que, bueno, eso es lo que pensamos del jogo. Boa noite, Sampaoli. Marcos Fernandes, da Rádio Tabira. Nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o Galo sofreu gols no segundo tempo. E se a gente pegar o jogo contra o Fortaleza e hoje contra o Flamengo, foram gols sofridos nos minutos finais. Isso ainda tem a ver com a questão física identificada no início do seu trabalho ou é uma desatenção que a equipe vem tendo no segundo tempo y nos minutos finales? No sé, el gol de Fortaleza puede ser una desatención. Este gol no, este gol fue un gol que podía haber salido antes. Ya estábamos muy cansados y Flamengo se volcó todo al área y bueno, fue mérito del rival. Creo que son diferentes juegos, diferentes características, inclusive diferentes goles. Pero bueno, creo que son coincidencias como para estudiar en realidad para ver cómo se pueden solucionar.